Veja no ICL Notícias, segunda edição. Ministro sob suspeita. Dias Toffoli é pressionado para enviar caso Master para a primeira instância. Bolo descarado. Tarcísio divulga a agenda e mostra que não tinha nada de grandioso em dia de visita a Bolsonaro. O falso Conselho da Paz. Sem grandes potências, Trump funda grupo que deve ser rival da ONU. I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it. Foco no Oscar. O Agente Secreto recebe 4 indicações. Entre elas, melhor filme e melhor ator para Wagner Moura. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, hoje é quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026. Seja muito bem-vinda e seja bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição. Olha, pegando o meme da Gabi, de boas notícias, a gente até vai se esforçar, né, Chico? Mas acho que o roteiro de Brasília, principalmente, não ajuda não, viu, Fábio? Deu a louca no roteirista do Brasil, né? Deu a louca. Aliás, Fábio, seja muito bem-vindo pela primeira vez Roberta. Aqui nos nossos estúdios. Isso, primeira cientista vez político, aqui no N2. que vai estar conosco aqui no N2. Obrigado. Pô, que bacana, meu velho. Opa! Prazerzaço, mestre. Valeu, Fique à querido. vontade, a casa é sua. Muito obrigado. Vamos lá, gente. Vamos começar com notícias não muito claras, mas a gente vai tentar desvendar aqui, né, Fábio? Porque após adiar a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão, que seria hoje, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, divulgou a agenda oficial que prevê apenas despachos internos para essa quinta-feira. A informação reforça a avaliação dos bastidores de que o cenário político influenciou na decisão de Tarcísio para evitar o encontro com Bolsonaro. O governador vive um momento de estresse com a família do ex-presidente, já que os bolsonaristas têm pressionado por um apoio mais enfático à candidatura de Flávio Bolsonaro. O filho 01 do seu Jair chegou a dizer a veículos de imprensa que o encontro seria para Bolsonaro dizer a Tarcísio diretamente que a candidatura dele estava completamente descartada e que este teria sido, então, o motivo real do cancelamento da visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliados afirmam que Tarcísio quis evitar antecipar movimentos eleitorais, já que é cotado para disputar o Planalto neste ano, embora sempre reitere que é candidato à reeleição. Olha, despachos internos, acho que daria para reorganizar a agenda, né? Se o encontro fosse tão importante assim, não dava. A impressão que me dá é que o Tarcísio está ouvindo aquela musiquinha de fundo. Não sei se vou, se fico, não sei se fico ou se vou. Ele tem ouvido bastante essa musiquinha, porque o gesto, ele é tão importante na política quanto o não gesto, a não ação, né? Diz muito, né? Isso, diz muito. O que você faz, o que você fala, o que você não faz, o que você não fala. Dizem as más línguas que nesse final de semana o Flávio teve uma conversa bastante importante com o Tarcísio, dizendo, você vai lá, conversa com o meu pai e ele vai te passar o recado. O Tarcísio se poupou desse constrangimento de tomar um pito do seu Jair, lá na Papudinha, e o que a gente tem visto agora é jogo de cena. Todo mundo entendeu, todo mundo percebeu que de fato o Tarcísio não foi até Brasília porque ele não desistiu. Quem acredita que o Tarcísio desistiu da campanha, preste atenção nos próximos movimentos. As próximas semanas vão dizer muito. Ele tem até abril, basicamente, para tomar a decisão dele. A gente vai ver muita água correr nesse rio ainda. Chico, você é um dos que não acreditam, né, nessa candidatura de Tarcísio. Não, mas concordo com a leitura, do Fábio, no sentido assim, ele não quis fechar ainda o roteiro da história. Tá. Ainda tem aqui uma possibilidade para jogar com essa, mas eu creio que é mais para se fortalecer em São Paulo na reeleição, porque pega a pesquisa agora, toda pesquisa possível, o Tarcísio está descobrindo que não tem voto por ele mesmo.
Isso é cruel. Aquela coisa do rompimento do criador e da criatura não dá para ele fazer agora. Eu acho que ele coloca em risco, inclusive, a reeleição em São Paulo se ele rompe. Então ele está tentando administrar com jeito. Não foi para Brasília, mas ao mesmo tempo ele não disse que rompeu com ninguém. E nem pode. Ele não pode se dar essa autoridade. Então ele está administrando ali com muito cuidado. Mas essa não ida a Brasília, concordo com o Fábio inteiramente, ela diz muita coisa que não está consolidado, que ele, pelo menos, está jogando uma confusão aí na cabeça do bolsonarismo. Mas não tem voto. Não se reelege aqui em São Paulo se ele tirar uma onda de que é o todo-poderoso aqui no Estado. Eu acho que depende muito ainda do voto bolsonarista. Ainda está amarrado a esse voto. Pode ser que daqui a pouco ele tenha vida própria. Acho que ainda não tem. Ele depende desse capital político, né? Depende muito. Vale a gente lembrar que até 2022 o Tarcísio nunca tinha concorrido a uma eleição na vida dele. Sim, boa. Essa foi a primeira eleição. Então, de fato, sem o bolsonarismo, a gente não sabe o que vai ser do Tarcísio. Bom, É isso aí. Acho que é por aí a história. para a presidência, você vê alguma possibilidade ou vai ficando cada vez mais distante essa chance? Política é igual nuvem, né, Roberta? Cada hora que você olha, tá de um jeito diferente. Então, eu não arrisco um palpite. Acho que a luta tá posta. A gente viu articulações da própria Michelle, né? Talvez a Michelle poderia ser vice do Tarcísio. E aí seria, de fato, um rompimento com os filhos, definitivo. Então, o jogo tá em aberto. O Tarcísio não desistiu. Se ele tivesse desistido da corrida, para mim ele tinha enviado sinais mais claros de apoio à candidatura do Flávio. Ele iria, por exemplo, até a Papudinha, ouvir o que o Jair tem a dizer, se o caso fosse, vou ficar apenas em São Paulo. Não me parece. Não existe espaço no Brasil para uma terceira via há muitos e muitos anos. Dizem alguns que o Tarcísio pode tentar uma terceira via no Brasil. Veremos. Eu até gostaria desse rompimento, torço por esse rompimento, para que o Tarcísio experimente ali uma carreira solo. Eu acho que quebra a cara, assim, mas eu gostaria muito de ver esse movimento. O sinal de hoje, assim, é de que pelo menos vai jogar uma confusão aí no bolsonarismo, até abril, até a data dele cair fora do Palácio. Porque ele não é que ele volta para o Palácio se perder a eleição. Adeus! Terá que reconstruir tudo. Fica sem a cadeira no Palácio dos Bandeirantes, sem poder, rompido com o bolsonarismo. Então, ele tem assim, um apoio muito forte do dinheiro. O dinheiro todo quer ele desesperadamente. Quando falo dinheiro, é Faria Lima, Fiesp, as federações de indústrias, as entidades patronais do agronegócio, todo mundo o ama, o venera, e ele é o candidato ideal. Mas tem um sujeito na Papudinha que é o grande obstáculo. E vale a gente lembrar que o Tarcísio não é do PL, ele é do Republicanos. Então, exatamente. Existe um conflito partidário acontecendo aí também nesse momento. O PL não está satisfeito com o posicionamento do Tarcísio. Valdemar tentou atrair o Tarcísio para o PL, eles têm uma rixa antiga já, não rolou, ele vai permanecer no Republicanos. E eu não arriscaria um palpite em dizer qual vai ser o movimento do Tarcísio. Ouso dizer que nem ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Com certeza também está acompanhando essas pesquisas que saem todos os dias, né? Tá. E aí ele pensa, eu sou governador do maior estado do país. E evidentemente que ele ficou tocado, né, Roberto? Teve um período agora, você abria Folha, Estadão, ou ligava ali Globo News e tal, era um verdadeiro clamor pela candidatura dele. Era uma frisson. Nas esquinas da Faria Lima, se ouvia ali o eco do Tarcísio. Exatamente, era uma devoção pelo cara, assim, de uma forma... A mídia também, né? A mídia toda, Muito. Globo News, CNN, tudo, Bandeirantes, todo mundo no mesmo saco. Um amor sem fim. Claro que ele ficou tocado. Será que eu sou o cara? Agora, essas pesquisas são desanimadoras para ele. Mostram o Flávio sempre... Para a contrariedade de todo esse povo a favor dele, o Flávio sempre na frente e muito na frente dele. Essa última da Bloomberg, inclusive, o Flávio deu uma boa descolada, né? O Tarcísio estagnado lá embaixo. Né? A gente viu, Roberta, poucas vezes na história uma liderança política abrir mão
do capital eleitoral que ela tem, em nome de um terceiro que foi aliado em determinado momento, é aliado até esse momento, Tarcísio, até esse momento, é aliado do bolsonarismo. Mas a gente não vê na história política os grandes poderes, os grandes líderes simplesmente abrirem mão. Não vai acontecer. O Bolsonaro, é o que tem sido dito, ele prefere ganhar, ele prefere perder. Sim. Soltou aqui. Ele prefere perder, estando ali com o poder concentrado no sobrenome Bolsonaro, do que ganhar ficando refém de um Tarcísio ou do Centrão, por exemplo. Ele não abre mão desse nome, que para ele é muito forte. Então, tem o meu sobrenome... E eu creio que dentro, e é realmente melhor para ele no cálculo, é realmente melhor perder com o filho, manter o nome vivo. perder com a marca Bolsonaro, do que entregar para um Tarcísio, para um Ratinho Júnior, por mais que sejam aliados, vai para o espaço a ideia do clã. A ideia do clã se dilui. Adeus. Demora a retomar aquele climão de 2018, que ele reinava e mandava no Brasil, e que ganhou fácil ali, e que ganharia de qualquer um naquele momento. Então, é muito mais jogo, eu acho que ele está certíssimo. Pensando, óbvio... Eu faria a mesma coisa. Pensando da maneira egoísta, que é a única forma que ele sabe pensar, é muito mais jogo ele ir com o Flávio e perder do que arriscar com outro nome. Continua ali, né? Carimbando Bolsonaro. Sim, vai fazer senadores, vai fazer uma bancada. Horário na televisão, enfim. E vai fazer uma bancada boa, vai fazer muitos no Senado, vai ter um grupo político muito forte. E um passo além também, né, Chico, que é sobre entrar para a história. Se ele for um presidente que passou 4 anos à frente do Brasil, depois foi preso e tudo mais, daqui 30 anos, daqui 50 anos, talvez a gente ouça falar cada vez menos de Jair Bolsonaro. Mas se a família permanece no poder, outra história. Eles estão cravando o nome dele aí de fato na história. Assim como a gente vê os movimentos do Trump querendo desesperadamente entrar para a história. É isso. O pessoal quer ser manchete. Pô, Todos os dias, de ninguém preferência. larga. E está nos livros do futuro. Agora, que tipo de história? Que tipo de livro? Que tipo de livro? Eu não me responsabilizo. Olha, o líder do PT na Câmara dos Deputados, o Lindbergh Farias, ele acionou a Advocacia Geral da União contra o senador Flávio Bolsonaro. A medida ocorreu após o filho do ex-presidente ele publicar um vídeo editado do presidente Lula nas redes sociais. No recorte completamente descontextualizado, Lula aparece dizendo que, abre aspas, pobre não nasceu para estudar, pobre nasceu para trabalhar. Fecha aspas. E aí Lindbergh diz que a edição do vídeo, ela suprimiu trechos, reorganizou frases e construiu artificialmente o discurso, além de atribuir ao presidente a posição oposta, né? Típico de desinformação audiovisual. A fala completa do presidente aconteceu em um evento na Casa da Moeda durante a cerimônia de 90 anos da criação do salário mínimo. E, na ocasião, o Lula comentava da necessidade de políticas públicas que facilitem o acesso às universidades. Questionada, a assessoria do senador Flávio Bolsonaro ainda não comentou o assunto. Vai dar um migué ali, não vai comentar, né? Mas eu acho que esse tipo de vídeo que ali vira uma fake news, eu acho que o assunto é mal escolhido pelo bolsonarismo. Se bota Lula em relação à educação, o Lula é o cara que criou 14 universidades federais, incontáveis institutos públicos federais. Talvez a educação seja, depois da questão de combate à fome, seja a grande questão do Lula. Até agora, no terceiro governo. ProUni, quem criou condições mínimas para pobre entrar em universidade foi Lula, é uma marca muito ligada a ele. Então, eu acho que esse é o tipo é importante rebater, como o deputado está fazendo, entrar na justiça, mas eu acho que essa não colou. Não, é diferente daquela do Pix, lá do deputado de Minas. Aí sim, estrago. Essa aí eu acho que não fez estrago nenhum. É importante mostrar que está vigilante e que vai combater. Vai entrar na justiça, questionar e etc. Mas eu acho que essa não tem estrago. Agora, já antecipa um pouco do que pode acontecer nas eleições desse ano. Além da inteligência artificial, a manipulação, os recortes para as redes sociais. E aí fica complicado porque até tirar do ar
a mentira já colou. Já colou. E a mentira, Roberta, ela roda muito, muito mais do que o desmentido, né? Então, se a mentira rodou para 1 milhão de pessoas, o desmentido vai chegar para 100 mil, às vezes 10 mil pessoas. Então, eles fazem um cálculo e é exatamente o que eu iria dizer. Estamos só em janeiro de 2026, de um ano eleitoral super importante para a história brasileira. O que eles estão fazendo é um balão de ensaio. Deixa eu fazer um teste aqui, estico a corda, para ver como é a reação também. A gente tem que lembrar que o TSE esse ano vai estar na mão do Cássio Nunes Marques. Né? Então... E do André Mendonça, a dupla vai estar no comando. O Cássio e ele de sub ali. O que a gente precisa estar sempre bastante atento é como também a esquerda se comunica nas redes sociais. A gente não pode ficar só na defensiva. Nunca precisaremos fazer o que eles fazem em termos de mentira, em termos de fake news, mas a gente tem que ter uma linguagem mais acessível nas redes sociais. A gente tem que aumentar esse alcance da esquerda nas redes sociais, porque lembremos, não é só a eleição presidencial. A gente tem um Congresso que 18%, 20% dele é progressista. Todo o restante ou é centrão-direita ou extrema-direita. É muito importante a esquerda começar a prestar atenção do jeito que se comunica, nas mensagens que ela coloca para frente e, principalmente, chegar em cada vez mais pessoas. Não dá para a esquerda falar só para a bolha. E a linguagem também, né? Eu acho que a gente precisa atualizar o formato da linguagem hoje, que ela é muito rápida, ela é curta e ela é... diferente desse formato que a gente tradicionalmente usa na esquerda, né? Que é uma apuração, um texto um pouco mais rebuscado, ancorado, obviamente. E muitas vezes essa técnica não vai funcionar para as redes sociais. Na maioria das vezes não. Eu creio que nesse sentido a comunicação oficial do Planalto com o Sidônio, ela é melhor do que a da militância e do que a esquerda no geral. Acho que a esquerda é mais velha nesse sentido do que a própria comunicação oficial, que está muito ligeira, está muito rápida, está muito boa. A mudança que essa comunicação oficial sofreu com a entrada do Sidônio Palmeira é absurda. Eu acho que ela tem, e principalmente por conta de pessoas que vieram da equipe do João Campos do Recife, que fazem parte dessa equipe do Sidônio hoje. Veio muito uma orientação parecida com o que se fazia muito no Recife, e a comunicação oficial mudou muito, está muito boa. Mas a da esquerda, da militância, peca muito nisso. Às vezes explicação demais. A pesquisa, a intelectualidade. A gente vê uma preocupação da esquerda com medo de ser rasa, né? Não vou ser raso assim. Faz um vídeo de 1 minuto e meio e coloca a fonte. Dá para você adaptar a linguagem de forma como que ela seja um funil. Então você começa com 1 minuto, depois as pessoas que se interessarem por aquela pauta, se você for convincente o suficiente, elas vão avançando, vão compreendendo mais. O que não dá, e eu sou da academia, é só para a gente ficar numa linguagem acadêmica que só cientistas políticos compreendem. Não é possível do povo, assim, totalmente. Assim, é uma linguagem realmente muito complicada. Agora, ontem a CNN disse que o Sidônio talvez não saia da SECOM. Teoricamente, ele iria para a campanha do presidente Lula até para levar toda essa bagagem, né, dessa nova cara de comunicação do governo federal. Tomara que ele tenha feito bons discípulos, né? A ver. Sempre deixa um ou outro ali. Tem uma moçada lá, mais jovem também, e que funciona, e é quem está fazendo essa operação, né? O Sidônio funciona ali como um orientador, um guia ali do conteúdo, assim, mas quem bota a mão na massa e faz esse vídeo mais veloz, mais comunicativo, mais rápido, mais TikTok, é essa moçada jovem com esse reforço que veio de Pernambuco. Muito bom. Olha, tem uma pesquisa da Atlas Intel Bloomberg que foi divulgada hoje e ela aponta qual é o maior problema do Brasil. Vamos dar uma olhadinha nos números. Bota na tela, por favor. Olha lá. A corrupção, a gente está vendo aí, é o principal problema do Brasil, para 64,9% dos brasileiros. A criminalidade e o tráfico de drogas aparecem em segundo lugar, com 49,9%. Já o extremismo e a polarização política vêm em terceiro, com 25,2%. Essa pesquisa ouviu 5.418 pessoas entre os dias 15 e 20 de janeiro e a margem de erro é de 1 ponto percentual para mais
ou para menos. Nossa, que Vamos margem falar? curta, né? Então, o nível de confiança é de 95%. Meu Agora, Deus. fiquei, assim, pensando sobre a polarização política, que aparece em terceiro lugar com 25,2%. Achei curioso esse resultado. Acho que as pessoas estão de saco cheio, né? É. Estão de saco cheio. A gente vem assistindo esse movimento de polarização, de extrema polarização, porque a polarização ela é normal na política, né? Mas de Extrema polarização extrema, desde 2016, 17, ali em 2018 explode, 2022 mais ainda. Esse ano a gente vai ver a continuidade disso. Então acho que existe um cansaço da população brasileira em relação a isso. Mas me chama a atenção como o caso do Master e o caso do INSS, eles escalaram novamente a corrupção para o topo das preocupações dos brasileiros. Porque as últimas pesquisas que a gente tinha visto, a violência estava no topo. Sim. Ó, foi para segundo lugar. Eu acho que a grande novidade é essa saída da violência do topo. Porque a gente aqui apostava todo dia que a violência ia ser o grande debate. Pelo visto está mudando um pouco para a corrupção. E da polarização eu achei até baixo, porque algo que incomoda muito mesmo. Então, eu achei baixo. Está em terceiro lugar. Eu esperava assim, mais. Pode até não incomodar tanto a gente que trabalha com isso, está todo dia política e tendo obrigatoriamente que se informar e tal. Mas digamos, o brasileiro mais dentro da normalidade ali, que está lá no seu serviço normal, se incomoda muito com isso. Com a forma que hoje politizamos os filmes, os discos, Os amigos, a comida, as a conversa, a festa, o Jorge Ben, que seja. Ganhou um prêmio, em quem será que ele votou? Exatamente. Cantor que apoia tal, aí eu não vou mais no show dele. Enfim, para mim, assim, essa polarização é muito viva ainda, viu? E me chama a atenção nessas pesquisas, desigualdade nunca está no topo, né? Eu acredito que um dia que a gente tiver desigualdade no top 3, no top 1 das preocupações dos brasileiros, talvez a gente consiga avançar nessa pauta também, porque enquanto ela estiver lá no fim da fila, fica mais difícil. É verdade. É maluco, né? Não ter essa percepção, né? Não tem. Aliás, nunca houve, em nenhuma pesquisa, lá, acompanhando a eleição desde 89, como repórter e tal, jamais, nunca na história desse país, como diz o Lula, a desigualdade aparece como preocupação do brasileiro. Pois é. Quando aparece a economia, é na inflação, Sim. numa coisa mais urgente ali. Mas a percepção que a gente vive na sociedade mais desigual do mundo não aparece. É o principal problema, obviamente, Com certeza, Chico. mas não aparece. Essa é a maluquice. Ou seja, a grande mídia está fazendo um trabalho perfeito nesse sentido. Não deixa que a gente perceba. Tá trabalhando direitinho. Fábio, passou voando. Voando, rapidíssimo, mas agora já... não, pelo amor de Deus. Pô, A gente tinha começado. agora que a gente se entrosou, pô, agora que chegou, demais. esquentou o papo. Muito bom, gente. Obrigada, Obrigadão. volte mais. Voltarei mais vezes. Me convidem Parabéns que eu pela volto. estreia. Muito obrigado. Pô, Chico, por favor, Roberto. porta aberta aí pra você. E olha, vamos fazer uma mega troca, viu? Porque sai o Fábio. E o cara nem falou dos livros dele, é um puta autor. Não, e tal. Eu só falarei, com certeza. Obrigadão, gente. No ar. E quem chega Muito bom, é o professor Fábio. Castro Muito bom. Rocha. Boa noite, Professor. Roberta. Pô, a Seja troca bem-vindo. de professores hoje. Hoje a universidade está bonito, poderosa vou aqui. botar aqui, Que gostoso Pronto. ter o professor Castro Depois Rocha. do Lula conosco aqui recompor o nesse que perdemos, Que foi estamos com tudo, né? outra grande notícia que não tem muito espaço. A gente não gosta de boa notícia, né? A mídia não gosta de boa notícia. Foi uma notícia espetacular. Talvez a melhor notícia desse ano, né? O Centrão tirou 500 milhões da universidade pública, que é um crime. O Lula devolveu 1 bilhão e ainda tirou 480 milhões deles. Foi bom, né? Foi um grande movimento político, né? Foi. Muito importante. Muito importante mesmo. Mas olha, gente, aproveitar o professor aqui, porque... Pô, a audiência já gritou aqui, professor! Professor! Muito bom, é um privilégio nosso, de fato, né, comunidade? Olha só, vou aproveitar que o professor está aqui para falar sobre a pesquisa que o ICL realizou, a maior pesquisa de opinião já feita no Brasil com mais de 10 mil pessoas de todo o país, que foram entrevistadas com os métodos mais avançados aí de pesquisa para descobrirmos a verdade sobre como pensam os brasileiros. E os resultados serão revelados numa super live de lançamento hoje, coladinha no N2. E o senhor vai participar, né, dessa live? É uma honra. Eu tive a sorte de receber a pesquisa
estudei a pesquisa com muito cuidado. É uma pesquisa absolutamente notável, que tem um ponto metodológico que me encantou, Chico. Porque nas pesquisas, mais importante do que as respostas são as perguntas feitas. Sim. Há muitas pesquisas que dizem assim, o candidato A, B ou C disparam. É porque as perguntas são feitas de uma forma tal para favorecer esta resposta. As perguntas feitas nessas pesquisas são absolutamente originais e não são perguntas diretas. Isso, aquilo, são perguntas que procuram reconstruir uma mentalidade, um espírito de época. As novidades são muito impressionantes. Muito bom. Não, estou curioso. Não folhei ainda a pesquisa, estou Daqui a curioso. pouco, hein? Daqui a pouco. Eu, como bom acadêmico, tenho todas as minhas anotações no caderninho. Pô, professor, que coisa boa. Vamos fazer o seguinte, para matar um pouquinho a nossa curiosidade, o nosso repórter Vitinho foi para as ruas investigar o que é que o brasileiro pensa sobre temas muito importantes, principalmente em ano de eleições. Vamos ver o Vitinho na rua. Vamos perguntar para os populosos, queremos saber o que pensa o brasileiro. Você se considera uma pessoa de esquerda, direita ou de centro? Esquerda. Considero de esquerda com várias críticas à esquerda. Eu não sou de nenhum. De esquerda. Eu me considero de esquerda. Para você, ajudar os pobres é uma responsabilidade do governo ou dos indivíduos? Eu não acho que a palavra seja ajudar, mas seria do governo. Também do governo. Tinha que estar na lista deles, né? De ajudar assim. Do governo. De um todo, né? Qual deveria ser a prioridade do governo hoje? Eu acho que a saúde e o ensino. Combate à corrupção. Educação. Vou falar educação. Vou dar o exemplo da minha escola. Quase não tem professor. Quando chove lá fica pingando muito. E querendo uma coisa que atrapalha os estudos, os ensinos. Quando o investimento ele começa na base, você consegue formar melhores jovens. Você vai trazendo melhores condições e formando melhores opiniões também. Você acha que se envolver com política, acompanhando notícias e discussões, é importante ou é inútil? Fundamental. Bom, nós tá sabendo das coisas, né? Nós tá sempre ligado no que tá acontecendo hoje em dia. Depende da mídia. É bom, é importante, mas existe muita fake news e tá muito polarizado e o pessoal acredita em qualquer coisa. Então, assim, tem que ir atrás, mas com responsabilidade. A mídia, quando ela passa informação, ela tem que ser imparcial. Formar não só pelo meio da TV, né? Porque lá eles falam que eles querem que a gente entenda. Olha, adorei a resposta. Depende da mídia. Porque a gente sabe que, dependendo da mídia, ela vai favorecer A, B, um posicionamento. Então, assim, é interessante a gente Muito bom. ficar atento assim, sobre isso. E olha, os resultados da pesquisa, a verdade sobre como pensam os brasileiros, você descobre ao vivo, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, aqui no ICL, tá? Então, vai dar tempo de tomar uma água, assim, e já senta. Corre lá, se você ainda não fez a sua inscrição, vai lá em icl.com.br/pesquisa, que ainda dá tempo de você garantir a sua cadeira para acompanhar essa pesquisa do ICL, que vai ser importante para a gente refletir sobre os temas que realmente importam, não aqueles que a gente acha que importam. Tá bom? Professor, vamos falar do Conselho da Paz de Donald Trump? Vamos. Vamos nessa? Vamos. Porque o presidente dos Estados Unidos, ele lançou oficialmente hoje o seu Conselho da Paz. É o seu, né? Porque é dele mesmo, assim. O evento aconteceu em Davos, na Suíça, mas não contou com a presença de potências europeias e também do Brasil. O lançamento teve apenas a presença de líderes submissos a Trump, né? Estou falando de Javier Milei, além de representantes do Paraguai, Marrocos, Armênia, Hungria e também de Israel, um grande aliado aí dos Estados Unidos. Donald Trump, obviamente, que fez duras críticas à ONU, mas também aliviou e disse que o Conselho da Paz deve atuar em conjunto com a organização. Vamos ver. I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it. But there's tremendous potential in the United Nations. And you have some great people at the United Nations. But so far it hasn't. You know, on the 8 wars that I ended, I never spoke to the United Nations about any of them. And you would think that I should have. You would think they could have done those 8 wars, but they couldn't have. And they tried, I guess, in some of them, but they didn't try hard enough. But there's tremendous potential with the United Nations. And I think the combination of the Board of Peace with the kind of people we have here, coupled with the United Nations, can be, you know, something very, very unique for the world. It's for the world. This isn't United States. This is for the world. Professor Castro Rocha, Board of Peace. Muito bom, né? E o logo, né? É incrível. A logomarca, que Olha, é uma cópia. 3 da comentários logomarca da rápidos para escutar vocês. O primeiro,
É muito bom que vocês tenham mantido o inglês do Donald Trump, com legenda. O inglês dele é o inglês infantil de 5ª série. É absolutamente precário, não somente precário, é repetitivo. Ele tem os recursos linguísticos dele, na própria língua, são muito limitados. Por isso ele repete sempre, ele fala muito, 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 sempre. Segunda observação, estamos no universo do George Orwell, 1984, era 9 língua. Você fala amor quando você deseja ódio, você fala paz quando você almeja guerra. Esse conselho de paz é simplesmente um conselho de guerra. Sim. E dentro desse conselho de paz há uma proposta que é absurda, que é isentar o Netanyahu de qualquer tipo de crime. É algo similar ao que os militares fizeram no Brasil com a lei da anistia, para assegurar impunidade para crimes imprescritíveis. Os crimes do Netanyahu contra o povo da Palestina são crimes de guerra e, portanto, são crimes imprescritíveis. Último comentário. Você percebe a mentalidade do Trump. Na verdade, o Trump, em inglês, eu diria short-sighted. Ele não consegue ver um palmo assim, além do nariz. O que ele está propondo é a criação de um club VIP. É como se fosse assim, o Hotel Hilton. Sim. Tem o Hilton Diamond. É isso. Porque para fazer parte do clube, ele quase chama de clube, né? Você vê que ele quase falha, ele fala a club. Para fazer parte do clube da paz, você paga $1 bilhão de sócio permanente. A mentalidade é a mentalidade empresarial de 5ª categoria. Não é. Total. E você vê quem foi chegando, né? Israel, Javier Milei. Esse povo todo aí, a extermona direita do mundo todo. É clube, né? A ideia ali é isso. Você paga para entrar no clube, mas não decide nada. É isso, exatamente. Você compra o título, né? E entra. Vai na piscina e tal, mas não manda nada. O seu direito é bater palmas para o Donald Trump. Exatamente. E paga $1 bilhão para bater palmas. Arábia Saudita, esse povo está todo aí. E um crime, Roberta, é que eles querem reconstruir Gaza. Na verdade, nós estamos voltando a algo que era tão absurdo que nós não levamos a sério. Deveríamos tê-lo levado a sério. No início da guerra, o Trump publicou um meme na conta pessoal dele, era uma imagem em que ele se mostrava como se fosse o dono de um resort. Qual era o resort, vocês lembram? Sim. Era Gaza reconstruída. O que ele está propondo é a reconstrução de Gaza. Agora, o máximo da corrupção. Quem será um dos líderes, o responsável, o CEO dessa reconstrução? O cunhado. As organizações Trump. É muita vilania e ostentação, não é? Sem limite. A nossa produção separou a logomarca para a gente ver, né, do Conselho da Paz, e a gente vai mostrar para vocês agora. Olha só, professor, assim, nossa, praticamente uma cópia, né? Só que assim, da logomarca da ONU, só que aí não aparece o mundo. Isso. Boa. Só que aí não aparece o mundo, aparece ali a América do Norte, tem um pedacinho ali, ó. E é uma alusão ao Império Romano com essa... e dourado, né? Ali com... Dourado. É uma leve alusão ao Império Romano. Porque, na verdade, o que ele quer impor ao mundo é como a Pax Romana. A Pax Romana do Império Romano era mais ou menos simples, Roberto, era assim. Temos uma guerra, eu aniquilo, destruo você, temos paz. É a Pax Americana do Trump. Uma vez tudo destruído, teremos paz. A paz se estabeleceu, não é? E sobre a nova Gaza, que será erguida em 3 anos, a ideia é transformar, de fato, né, o território em uma costa de turismo, com prédios de luxo. Faz parte do acordo também uma garantia de imunidade e anistia para Benjamin Netanyahu, contra denúncias de crimes contra a humanidade. E aí, ao comentar o projeto, Trump parecia muito reviver seus tempos de magnata do setor imobiliário. Dá uma olhadinha. And it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property, what it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well. But it all began with a location. That's the vision. They look out on the waters and very few places are like it. É um absurdo, né? É obsceno. É. A palavra correta é obsceno. Quantas milhares de crianças já morreram? É obsceno que ele diga... tudo é location, é obsceno, porque essa location é um cemitério ao ar livre. Gaza virou um cemitério ao ar livre. Essa é uma fala obscena. Ele vai responder por essas falas em algum momento. Isso não vai ficar impune, é impossível. Tomara, professor.
E a gente vê, de fato, essa busca pelo território, né, que aniquila pessoas, mas realmente as pessoas não são importantes. Aliás, eu preciso tirar essas pessoas daí. Eliminá-las. Para implementar o meu projeto. É eliminação, assim, claramente. Assim, a gente vê um projeto sendo executado, professor. E, de novo, o mundo observa, olha, mas não consegue fazer absolutamente nada. Quem está falando de Gaza hoje em dia? Ninguém mais. Ninguém. Adeus. Esqueceu há séculos. O ICL. O ICL. Mas foi uma sensação de impotência o tempo inteiro. Tá. ONU nem assim, não conseguiu fazer nada, ninguém conseguiu fazer nada. Tudo foi conquistado. Tudo que eles queriam estava no papel, foi conquistado. E mortes de criança, foi tudo resolvido. Que loucura. No pensamento deles. E pessoas ainda estão morrendo em Gaza. Hoje. Tá? Agora, coincidência ou não, Lula informou hoje que conversou com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, o Mahmoud Abbas. Vamos ver o que o Lula disse nas redes sociais sobre a conversa de hoje. Olha lá. Conversei hoje ao telefone com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, expressei satisfação quanto ao cessar-fogo obtido em Gaza e consultei o presidente Abbas sobre as perspectivas de reconstrução da região. Reiterei o compromisso brasileiro com a paz no Oriente Médio. Trocamos impressões sobre o plano de paz em curso e acordamos continuar mantendo contato sobre o tema. É isso, né? O presidente Lula também está ali nos bastidores trabalhando, tateando, para tentar entender como é que, inclusive, ele vai retornar o convite para fazer parte do Conselho de Paz. É muito importante essa nota do presidente Lula, uma questão de detalhe. Em toda a apresentação que fez o Trump do board, do Conselho da Paz, ele não falou a palavra Gaza uma única vez. Mas ele não fala a palavra Gaza porque, de maneira involuntária, ele revela o desejo. O desejo é eliminar Gaza, é ficar apenas com o território diante do mar. O presidente Lula, nessa breve nota, ele faz questão de usar a palavra Gaza, de mencionar o líder da Autoridade Palestina e de destacar o compromisso do Brasil com a paz no Oriente Médio. Há um ponto que talvez o governo pudesse usar mais, Chico, é que no último ano, a partir do enfrentamento ao tarifaço do Trump, as exigências do Trump, o Lula tem crescido. Eu diria que o Lula hoje está crescendo tanto quanto o cinema brasileiro no exterior. O Lula cada vez mais se afirma como um líder sereno, firme, mas sereno, um verdadeiro estadista. Essa pequena nota é a nota de um estadista. É uma resposta ao próprio convite do Trump, né? Porque o Trump convida o Brasil. Isso, Aqui da América Latina seria Paraguai, Argentina e Brasil. E isso é uma resposta. Se você tem uma audiência e ressalta a audiência com o líder palestino, você deu uma resposta. Claro. Não, e é incrível, né? Porque é um conselho de paz que vai resolver as questões de Gaza sem a participação dos maiores interessados e dos mais impactados, que são os palestinos. E sem usar a palavra Gaza. Sem usar a palavra Gaza. E há um outro princípio desse Conselho da Paz, é que tudo só será feito se houver primeiro um processo de desradicalização dos palestinos. E a desradicalização de Netanyahu. E a radicalização de Donald Trump. Claro, E aí? Não, isso não conta, porque segundo ele acabou com 8 guerras. Ah, verdade, ele uma acabou com 8 guerras. ficção maluca. É uma loucura, né? A própria ideia desse conselho. E é tão surreal, professor, que ele se coloca como presidente do conselho nominalmente. Assim, ele não fala que a presidência do conselho é do presidente dos Estados Unidos. É de Donald Trump. É de Donald? Pessoa física, quase. Física. É isso. É muito impressionante, não é? Impressionante. É muito impressionante, Muito impressionante. A disfarçatez. Mas você mencionou um ponto bem importante, Roberta, mas eu creio que começará a haver uma reação. O ponto realmente chocante disso, que nos recorda, deixa eu ser bem breve agora, nos recorda um pouco a situação pré-Segunda Guerra Mundial. A situação pré-Segunda Guerra Mundial implicou uma escalada de desmoralização da Liga das Nações, que era um organismo internacional criado após a Primeira Guerra Mundial para mediar conflitos e evitar novas guerras.
Os alemães, sobretudo, tudo fizeram para desmoralizar a Liga das Nações. Somente assim a Segunda Guerra Mundial tornou-se simbolicamente possível. O que o Trump está propondo é uma substituição do Conselho de Segurança da ONU pelo seu Conselho Privado da Paz, que na verdade é da guerra. É uma situação muito perigosa, porque do ponto de vista simbólico, a desmoralização da ONU faz com que nós não tenhamos mais mediação para evitar conflitos. Mas é exatamente isso que o Trump deseja. Perfeito. Exatamente. E olha, hoje também o Donald Trump se reuniu com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, em Davos, tá? E logo depois desse encontro, o Zelensky anunciou que ucranianos, russos e estadunidenses vão sentar à mesa para resolver a guerra, pela primeira vez, se isso acontecer. As reuniões estão previstas para amanhã e também para o sábado, nos Emirados Árabes Unidos. Vamos dar uma olhadinha no que disse o Zelensky. It's better than not to have any kind of dialogue. So we are under attacks, people live without electricity, and we are in a difficult situation. But Russians also in a difficult situation. We are answering on their attacks. And God bless, the war will stop. I hope so. Qual é a sua expectativa, professor? A pior possível. Pior possível? Anteontem, o chanceler das relações internacionais da Rússia deu uma declaração muito impressionante. Ele disse, quase como ironicamente, que eles deveriam agradecer ao Donald Trump, porque se é legítimo que o Trump deseja a Groenlândia, porque se trata de e a expressão do Trump é espaço vital, que é o Lebensraum do nazismo, é muito impressionante. Disse o chanceler russo, se é legítimo o Trump desejar a Groenlândia por questões de segurança nacional, ele disse, foi o mesmo que nós fizemos com a Crimeia. Nós invadimos a Crimeia por uma questão de segurança nacional. Então isso é muito impressionante, porque as ações do Trump, o Trump tem antagonizado aliados históricos, e tem favorecido rivais do presente. Quer dizer, as ações do Trump na economia, com os tarifaços, fortaleceram de maneira inesperada a China. O Emmanuel Macron deu uma declaração há 48 horas atrás, convidando os chineses para ir para a Europa e investir em infraestrutura e transferência de tecnologia. Isso, Chico, seria inviável um ano atrás imaginar isso. A Rússia se fortaleceu com a pretensão norte-americana. A impressão que eu tenho mesmo é que o Trump está disposto a abrir mão da defesa da Ucrânia se isso representar para ele a conquista da Groenlândia. Dividimos, eu fico aqui, você fica aí e está resolvido. É isso. A impressão é essa. É isso. Pois é. E para a Groenlândia já tem esse mesmo desenho que ele fez para Gaza, já tem também. Prédios gigantes, arranha-céus e tal, já está preparado. Aquele clima ali, esquimó, uma aldeia bacana, esquece. Tudo pronto, né? Agora, tem uma manchete aqui do G1, tá dizendo o seguinte, falando em Groenlândia. Os Estados Unidos estão negociando acesso total à Groenlândia. Essa é uma fala dessa quinta-feira de hoje, tá? Do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à rede de TV Fox News. Ele não entrou em detalhes, né, sobre a proposta, mas o premier da Groenlândia havia dito que eles não estavam dispostos a ceder à soberania do território. Quer dizer, apesar daquela fala dele em Davos, que não usaria força, ele fez ameaças. Né? Então, assim, por essa declaração de hoje, a gente vê que ele realmente vai insistir. Vai. De outra maneira, mas vai insistir. Vai. É curioso, porque o Donald Trump, ele cada vez mais confunde política internacional com blefe. A impressão que eu tenho de fato, se nós pensássemos numa imagem, o Donald Trump está jogando pôquer. Mas se ele está jogando pôquer, os chineses jogam Go. Os russos jogam xadrez. A única arma do Donald Trump é o blefe. Eu acabei de fazer uma negociação com a Noruega e terei acesso total às terras raras e a Dinamarca, a Groenlândia como um todo. Isso não é verdade. Podemos afirmar, isto não é verdade. Não existe, neste momento, nenhum acordo que permita ele dar acesso total à Groenlândia. Então, Chico, ele vai blefando. Ele vai jogando as cartas na mesa. Sabe o que pode acontecer? Se nós imaginar, falar para o Trump de Go e xadrez é impertinência. Um dia a China vai fazer o all-in, vai apostar tudo. O Trump não vai ter cartas na mão para enfrentar. Vai ser, esse o cenário do jogo.
Agora, eu acho que vão rifar a Groenlândia. O próprio governo da Dinamarca não é muito confiável. E a população da Groenlândia não confia também muito neles. Porque agora já estão dizendo que a conversa sobre a OTAN do Trump é viável, é legal, não é esse ditador todo do mundo não. E tal. Então, acho que o Trump vai ocupar em muito breve a Groenlândia, levar tudo o que quer de lá, usar como base militar, usar como queira. E a Europa, eu não acredito que... esboçou uma reação ontem, mas vai entregar do mesmo jeito, de joelhos. Chico, não há nenhum tipo de joelhos. Possibilidade de resistência do bloco, professor? Deveria haver, Chico, porque pelo menos nós temos que recordar a história. Aconteceu mesmo com a Polônia. Aconteceu mesmo com a Polônia e com a Áustria. O Hitler argumentou que a Polônia e a Áustria eram um espaço vital porque havia predominância de população falando alemão. E foi avançando. Foi avançando. E não parou. Quer dizer, só parou quando ele foi derrotado em Stalingrado. Porque, na verdade, só parou nos russos. Só parou nos russos. Que lutaram heroicamente em Stalingrado, talvez tenha sido uma das batalhas mais épicas da história da humanidade. Só comparava a Ilíada do Homero. Porque em Stalingrado, Roberta, os alemães avançaram, dominaram tudo, chegaram até Stalingrado. Se dominasse Stalingrado, a guerra poderia virar a favor dos alemães. E em Stalingrado foi o povo. Eles lutaram casa a casa, apartamento a apartamento, esquina a esquina. Exauriram as forças alemãs. Não havia logística para levar alimentação e o grande aliado da Rússia chegou, o inverno. Mas só chegou porque o povo de Stalingrado lutou casa a casa. Isso é uma lição importante para nós. É lutar casa a casa, rua a rua, apartamento a apartamento. Então, entregar a Groenlândia é muito perigoso para o equilíbrio internacional. Porque se ele entrega a Groenlândia, por que a China não toma Taiwan? Por que a Rússia não toma a Crimeia? E a Ucrânia inteira? Objetivamente falando, se os Estados Unidos tomam a Groenlândia, por que esses outros movimentos não acontecerão? Nossa, é muito perigoso. A tendência é acontecer. É muito É a perigoso. Terceira Guerra Mundial. Sim. O Trump tem que ser parado. Quem pode parar o Trump, professor? Outubro de 2026. As midterm elections. midterms. As eleições de metade do mandato. Por que o Trump desesperadamente deseja uma guerra? Falemos claramente, Roberto. Ele disse, a semana agora, ele falou. Ele disse assim, se nós perdermos as eleições de metade do mandato, as midterm elections, eu vou ser impeachmentado. Aí, no dia seguinte, ele falou assim, mas se houver uma guerra, não pode haver eleições. E quando ele deseja uma guerra. O Trump deseja o mesmo que Netanyahu. O Trump, assim como Netanyahu, só sobrevivem se eles criarem inimigos imaginários permanentes e conflitos. E se ele chega muito desgastado para essa eleição aí de meio de mandato, ele bota uma guerra na parada e resolve. É isso. Porque quando ele faz uma guerra, ele também une a população, né? Os estadunidenses ali, de certa maneira, porque a gente está vendo conflitos, protestos, o pessoal está indo para a rua, de certa maneira, de certa forma. Não sei se vai chegar nesse período, porque se você pegar agora, há um pouco um incentivo ao contrário, meio de uma guerra civil. Isso. O climão é de guerra civil. A corda que ele dá no momento é de divisão total. Latinos fora, só fica branco, só a minha turma e etc. Mas eu acho que diante de uma derrota assim, iminente, uma derrota que não tem jeito nas eleições do meio do mandato, ele apela para uma guerra porque só tem a guerra, só tem como último recurso. Eu acho que ele não une o povo, ele tentaria lançar a mão de um instrumento legal. Mas me ocorreu algo agora. Posso falar uma coisa muito ousada? Por favor. O ICE é a SA do Trump. O Hitler, antes da SS, no momento de realmente tomada do poder pelos nazistas, o partido nazista tinha uma tropa, que era a SA, que era tão violenta, tão irracional, que quando Hitler chegou ao poder como chanceler em 1933, ele mandou a SS matar a SA, porque a SA era incontrolável no extermínio, na violência, foi usada para dizimar esquerdistas e dominando as cidades. Foi a primeira tropa, Foi né? a primeira tropa, SA. Isso me ocorreu agora, Chico. O ICE não é a SS, como nós estamos pensando. A SS surge
quando o nazismo já está no poder e é, por assim dizer, uma burocratização da morte. A violência do ICE. E não é casual, então, que o líder do ICE tenha aparecido com aquele casaco na mão. Sim, com toda a simbologia. O ICE é a SA. Numa guerra civil, o ICE será o pelotão de frente do Trump. Caramba. É assombroso, assustador, mas caminha para aí. E olha só, gente, o governo dos Estados Unidos deixou oficialmente a Organização Mundial da Saúde, hoje, um ano depois do presidente ter anunciado, né, que estava rompendo com a entidade. O gesto aprofunda a crise nas agências internacionais e confirma a intenção da Casa Branca de se afastar da estrutura do multilateralismo que ordenou a diplomacia nos anos 80. Então a gente vê esse quebra-cabeça sendo montado também, né, professor? E de uma maneira muito aberta, muito clara e transparente. É sim. Só não lê quem não quer. É isso. E tem uma questão na ação do Trump que precisa ser destacada. Há um crítico brasileiro, Antônio Cândido, que tem um texto lindo de 1988, O Direito à Literatura. Ele defendia que deveria estar na Constituição brasileira, olha que bonito isso, Roberto, assim como tem o artigo 5º, né? Direito a, me ajudem, educação, saúde, lazer, a moradia, alimentação, salário digno, como elementos fundamentais da dignidade da pessoa humana. Antônio Cândido queria que tivesse outro direito, que seria direito à literatura. Seria outro país, não seria? Qual era o argumento do Cândido? Ele dizia assim: o mundo que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente depois do Tribunal de Nuremberg, depois do conhecimento do Holocausto, é o mundo dos direitos humanos. Ninguém mais hoje pode, diz o Cândido nos anos 80, ninguém mais hoje pode dizer, por exemplo, que os habitantes da Somália têm QI baixo. Ninguém hoje pode dizer que as mulheres da Venezuela são feias. Ninguém hoje pode dizer que vai reconstruir um país sem usar o nome Gaza. O mundo que nós vivemos hoje é a antípoda deste mundo surgido da Segunda Guerra Mundial. Hoje todos se dão o direito de dizer as coisas as mais abjetas possíveis e nós estamos naturalizando o absurdo. Isso que representa o Trump. Porque a gente ouve todo dia o absurdo, Chico. É isso. Todos os dias a gente ouve o absurdo. Chega uma hora que você fala... Eu me acostumei com isso. Exato. Ele discursa lá em Davos assim com a maior naturalidade e desce... O repórter pergunta também com a mesma naturalidade. É tipo assim, e aí, qual a data mesmo da invasão da Groenlândia? As venezuelanas são feias mesmo, sabe assim? É isso. Já está dado como fala contada, a nova verdade. Ele disse, não pensei que eu achava que a população do Somália tivesse um QI mais baixo ainda. É uma declaração absurdamente eugenista, nazista, é uma declaração... As pessoas deveriam ter se levantado e ido embora na hora. Ninguém fez nada, ainda bateram palmas. Isso que acontece também. Agora, professor, como de costume, aqui no N2, né, o senhor faz um paralelo da realidade com a literatura, e a gente adora isso, tá? Hoje a gente tem Machado de Assis, uau! Né, de um livro... Quincas Borba. Exatamente. Eu vou pedir para nossa produção botar aqui na tela, porque a gente tem alguns trechos. Eu vou pedir para aproveitar a sua presença aqui para essa leitura, professor, por favor. Ai, que bom. Então vamos lá, rapidissimamente. Vai. Quincas Borba é um romance de 1891. Foi o romance mais difícil da vida do Machado de Assis. Ele publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas em livro em 1881. Ele levou 10 anos para publicar o romance seguinte. Isso nunca tinha acontecido. Ele publicava de 2 em 2 anos um romance novo. Ele publicou em folhetim, depois em livro. Nenhum outro romance ele modificou tanto quanto Quincas Borba. A impressão que eu tenho é porque nós não nos demos conta do que o Machado fez. É tão moderno o que o Machado fez que nós não temos horas para ver. Rapidissimamente é assim. Quincas Borba é a biografia de um personagem chamado Rubião, um professor modestíssimo de Barbacena que recebe uma herança inesperada do filósofo Quincas Borba, o criador do humanitismo, e fica riquíssimo. E não sabe o que fazer com dinheiro. E o romance, se a biografia é a narrativa de uma vida exemplar, de uma autoridade, Quincas Borba é a primeira narrativa que eu conheço da desintegração progressiva da personalidade. É uma biografia às avessas, por isso foi tão difícil para ele. Há um momento em que o filósofo Quincas Borba tenta explicar para o Rubião a essência do humanitismo. Posso ler? Pode. Por favor. Supõe tu um campo de batatas e 2 tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente,
onde há batatas e abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. As batatas. Uma dessas, essa conquista que o escritor tem, não é, Chico? Uma frase se torna uma expressão proverbial do idioma. Todo mundo fala. Falada na rua, no boteco, pra Todo mundo sempre, fala, não é? É. Ao vencedor as batatas. Mas eu não sei se entenderam bem a frase. Pode colocar de novo lá na tela? Eu quero mostrar uma coisa que é bem importante. É que quando nós lemos assim, ao vencedor as batatas, é como se as batatas fossem um prêmio, não é isso, Roberta? Ao vencedor as batatas. As batatas não são a finalidade. As batatas não são o prêmio. Quem pensa que as batatas são o prêmio é quem tem visão curta. É Donald Trump, é Jair Bolsonaro, é Tarcísio de Freitas, é André Esteves, é Paulo Guedes, é Guilherme Derrite. Você precisa das primeiras batatas, está lá dito, olha, para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas e abundância. Então, ao vencedor as batatas, não para ficar com elas, para alimentar-se e realizar o gesto importante. O gesto importante é passar a montanha, ir a outra vertente, onde não haverá mais guerra. Então não é ao vencedor as batatas, é ao vencedor a possibilidade de um mundo melhor. É isto que o Machado está dizendo. Imaginar que ao vencedor as batatas é quem joga pôquer blefando o tempo todo. Aí seria aquela ideia do Malthus, né? Tem pouca batata, vamos para a guerra. Isso, exatamente. É isso. Aquele pensador inglês lá, exatamente. matemático, Isso. Quer dizer que a população cresce em progressão... Os alimentos crescem em progressão aritmética, mas a população em progressão geométrica. Haveria um momento que não haveria alimentação Então vamos jogar a batata e eles disputariam numa guerra. É, né? Isso. Então, mas o que o Machado está dizendo... Excelente observação, Chico. Porque o Machado dá o salto em cima dele. Ele dá o salto ao vencedor as batatas para construir um mundo melhor. Neste mundo não haverá mais guerra. Perfeito. Você acha que o Trump vai entender isso? Nunca, né? A gente tem mais uma tela, certo, temos. professor? Vamos ver. Que aqui, então, é a genialidade do Machado. Então, o Rubião, como eu disse, é esse modesto professor de Barbacena, que ganha uma fortuna inesperada, não sabe o que fazer com ela, e o romance é a história da desintegração de uma subjetividade até a loucura. O Rubião termina louco, e como todo louco, deseja ser Napoleão. Mas como Machado é o de Assis e é um gênio, o Napoleão que o Rubião deseja ser não é o que nós pensamos. Vamos ler, Chico, olha que genial, Chico. Então, o barbeiro relanceou os olhos pelo gabinete, onde fazia principal figura a secretária, e sobre ela os dois bustos de Napoleão e Luís Napoleão. Em poucos minutos começou o barbeiro a deitar abaixo as barbas de Rubião, para lhe deixar somente a pera e os bigodes de Napoleão III. Encarecia-lhe o trabalho, afirmava que era difícil compor exatamente uma coisa como a outra. Ou seja, pera é cavanhaque, a única palavra que é diferente hoje em dia. O Rubião deseja ser um Napoleão, mas o Napoleão que ele pode ser não é o Bonaparte, Le Grand, é o Luís Napoleão, o sobrinho do Napoleão, que foi eleito presidente, dá um golpe, vira imperador. O Karl Marx escreve o 18 Brumário sobre este golpe, fundamental leitura para o mundo contemporâneo. O Rubião é o Napoleon Le Petit, é o pequeno, o Napoleão. Ele enlouquece, mas na loucura dele, como ele apenas compreendeu que é o vencedor das batatas, ele não pode ser o Napoleão. Ele é Napoleão. Napoleãozinho. O pequeno. Le Petit Garçon. Eu proponho que a partir de hoje no ICL nós falemos Trump, Le Petit. Le Petit, o pequeno, isso aí. Aí mexe com os brios, hein? Bom. Aí, olha só. Ele não vai gostar muito não, viu? Fica com a gente aqui, que eu vou chamar a doutora Damares Medina. Por favor. Com alegria. Para a gente conversar sobre o STF, esse rolo do Banco Master, Dias Toffoli. Doutora Damares, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico. Boa noite, professor Cássio Rocha. É um privilégio estar aqui com vocês nesse começo de ano, animado. Animado. Já desde o dia 3 de janeiro. Doutora Damares, como sempre.
Olha, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele decidiu arquivar a representação apresentada por deputados da oposição que pediu o afastamento do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal da relatoria da investigação que apura fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A apuração é do jornal O Globo. A representação alegava possível impedimento ou suspensão de Toffoli por ele ter viajado na mesma aeronave em que estava o advogado do diretor de compliance do Banco Master e investigado no caso. Na decisão pelo arquivamento, o Gonet afirma que os fatos narrados já estão sendo analisados pelo STF com acompanhamento da própria PGR. Mas o ministro Toffoli avalia enviar a investigação contra o Banco Master para a primeira instância da Justiça, onde o caso tramitava até o final do ano passado. A definição virá somente após as investigações descartarem a suposta participação do deputado federal João Carlos Bacelar, do PL. É que a menção a Bacelar na investigação teria levado o processo ao STF, tribunal responsável por investigar autoridades com foro. Desde dezembro, doutora Damares, ordens do ministro têm gerado incômodo na Polícia Federal e no próprio STF, que passou a discutir nos bastidores algumas maneiras de evitar maiores desgastes à imagem da instituição e também pensar numa saída honrosa para Dias Toffoli. O envolvimento do ministro, ganhou novos ares, com a informação do resort da família dele, que era ligado ao Banco Master. Então, tem mais esse capítulo da novela. E o Metrópolis, então, divulgou com exclusividade um vídeo de janeiro de 2023, onde Toffoli aparece recebendo o empresário Luiz Pastore, dono do grupo metalúrgico Ibrame, e o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. O episódio, então, exemplificaria, segundo a reportagem, a rotina do lugar, frequentemente usado por Toffoli para receber empresários, banqueiros e políticos. O que dizer, doutora Damares? Bom, falando em batatas, a quem interessa essas batatas todas? Aí é batata quente. Pois é, quentíssima. E, na verdade, que batatas são essas? É muito importante nós chamarmos atenção para um reposicionamento discursivo desse tema. Na verdade, não é o Supremo que está no banco dos réus, porque está se formando uma cortina de fumaça muito interessante, a partir da qual o Master, a socialização de prejuízos privados de uma instituição financeira pela compra de um banco público que não foi aprovada pelo Banco Central, sai de cena e, de repente, os protagonistas se tornam os ministros do Supremo Tribunal Federal. É muito conveniente nós tirarmos a Faria de Lima do debate e lançarmos todos os olhares para esses encontros questionáveis dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas antes de falar do ministro Dias Toffoli em si, é importante nós lançarmos um olhar em perspectiva sobre como o Supremo opera a sua competência penal originária, porque nós estamos falando de uma possível suspeição e nós já falamos aqui em outros programas sobre essa promiscuidade, que é uma prática tradicional no Brasil, de partes, advogados, interessados, encontrarem-se individualmente com os ministros para tratar de processos de seu interesse que os ministros vão decidir, sendo relatores ou não. Esses encontros se dão no Supremo Tribunal Federal, em audiências, em jantares, em resortes, em caronas em jatinhos. E para tratar especificamente dessa conduta do relator do processo, que é o ministro Dias Toffoli, nós não podemos perder de vista um outro inquérito que foi aberto de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes. Vejamos, o Supremo Tribunal Federal é um órgão de cúpula do Poder Judiciário que não pode atuar de ofício. O Supremo só pode atuar mediante provocação, que no caso da competência penal originária é privativa do Procurador-Geral da República. Então nós temos duas frentes. De um lado, o ministro Dias Toffoli, que avocou esse processo que estava em primeira instância por suposto envolvimento de um dos congressistas, que seria uma autoridade com foro privilegiado, e de outro lado, a problemática já está sendo julgada no Supremo. O ministro Alexandre de Moraes abre um novo inquérito de ofício para apurar supostos vazamentos do COAF de dados financeiros de quem? De sua esposa, que supostamente teria celebrado um contrato multimilionário
com o Banco Master. Então, todas essas questões vêm à tona, mas parece que, dada a tradição do Supremo Tribunal Federal, a verdadeira intenção é criar uma cortina de fumaça sobre as batatas que, na verdade, estão no sistema financeiro, e essa tentativa, né, de socializar os prejuízos privados do Banco Master pela compra do BRB em uma operação que foi barrada pelo Banco Central. Vai lá, Chico. A gente acabou. Essa advertência da doutora Damares é muito boa, é excelente, porque tudo bem, temos que ter foco em quem está julgando também, que é o Supremo, mas estamos esquecendo as batatas. É claro, é isso. Quem vai ficar com as batatas? Estamos esquecendo principalmente a subtração das batatas. Exatamente. Então, o roubo das batatas. A doutora foi pedagógica nesse sentido. Dá para a gente falar dos vícios do Toffoli no sentido de se deixar contaminar pela relação adocicada com as autoridades, com os banqueiros, etc. Precisamos falar disso, mas não esquecer que estava em jogo, estava em andamento uma fraude de 12, alguma coisa, bilhões, que iria se concretizar e que tem Daniel Vorcaro por trás, que tem um cunhado pastor da Igreja da Lagoinha, o Zetel, que é o maior doador da campanha do Tarcísio de Freitas, o maior doador da campanha do Bolsonaro. Então, a gente aqui no ICL a gente consegue falar por todos os ângulos, transmitir o gol por todos os ângulos. Então, é importante, sim, questionar o comportamento do Toffoli, mas sem esquecer, hora nenhuma, esses personagens que vêm da Igreja de Lagoinha, que vêm da Faria Lima, que vêm dentro do Banco Master e estavam fraudando o sistema financeiro nacional. Então, também dos políticos do Brasil, né? Sim. Também enrolados nessa história. É importante chamar atenção porque é uma oportunidade para nós juristas e quem trabalha no contencioso constitucional e quem acompanha o Poder Judiciário sobre um ponto central, porque, via de regra, toda investigação, todo inquérito que envolve autoridades judiciais ou do Congresso Nacional corre automaticamente em segredo de justiça. E essa é uma prática que precisa ser repensada em uma perspectiva democrática, porque se nós pensarmos sobre o 8 de janeiro, sobre os interesses que estão envolvidos, fica muito difícil até para nós cidadãos controlarmos o que de fato está acontecendo, porque adota-se uma prática de sigilo automático, vazamentos seletivos. Então, o povo, nós cidadãos, como se trata de uma competência constitucional, temos o direito de saber o que está por detrás dessas investigações, quais são os elementos factuais efetivamente envolvidos, porque tradicionalmente o sigilo, ele remonta a uma ideia de proteção das investigações e dos possíveis investigados. Mas quando se tratam de autoridades públicas, ministros do Supremo Tribunal Federal, cuja função principal é guardar a Constituição, o interesse público deveria prevalecer sobre esse suposto sigilo. E a ideia que tem de ser construída republicanamente é que quanto mais alta a autoridade, maior transparência deveria envolver esse tipo de investigação. Perfeito. Por favor. O professor tem uma pergunta para a Não dizer para a doutora Damares, eu assisto sempre, fico sempre encantado com o seu brilho intelectual, com sua clareza. Obrigada. Imagina, professor. Não, é verdade. Eu acho que a senhora destacou um ponto fundamental. No Império Brasileiro se dizia que nada era mais semelhante a um conservador do que um liberal no poder. Isso quer dizer que a elite brasileira, historicamente, desde o século XIX, constitui praticamente uma casta. O fato objetivo de que nós sejamos, se eu não me engano, é o único país, a senhora me corrija, se não for, que tem 4 instâncias recursais, é evidentemente uma forma que a elite tem de autoproteção, porque o cidadão comum não tem condições objetivas de chegar nem à 3ª instância, quanto mais ao Supremo Tribunal Federal, constituindo uma banca de advogados. Nesse sentido, eu acho que a senhora tocou num ponto fundamental. É claro que as ações do ministro Dias Toffoli são, no mínimo, excêntricas. É claro que o comportamento que ele tem tido no caso do Banco Master é, no mínimo, suspeito. O vídeo que foi veiculado hoje, ele, como anfitrião,
esperando 2 milionários, o André Esteves, um empresário, os recebendo num resort que não se sabe de quem é, claro que isso levanta suspeita. Mas o ponto realmente fundamental é que não adianta a concentração no ministro Dias Toffoli, não adianta a caminhada falsa do nosso Forrest Gump das Alterosas, que é o Nicolas Ferreira. O ponto central é que houve um desvio, o maior da história do Brasil, e esse desvio, que é o maior da história do Brasil, aproxima perigosamente o escândalo do Banco Master da direita e da extrema-direita. E sempre no Brasil, quando há qualquer escândalo da esquerda, doutora, na linguagem é aumentativo, mensalão, petrolão, radiolão. Quando há um escândalo da direita, é diminutivo, rachadinha, ou se abafa, como parece que é a intenção agora. Eu faço questão de bater nesse ponto, porque quem está no banco dos réus é o Banco Master, são as autoridades envolvidas. Essa prática no Supremo Tribunal Federal, ela está longe de ser republicana, mas, infelizmente, está longe de ser excepcional. Há 5, 6 anos atrás já se discutia viagens de ministros pagas por entidades que têm interesse em causas no Supremo Tribunal Federal, participação de ministros em seminários que são financiados por bancos privados, ministros como padrinhos de casamento de advogados que têm várias causas no Supremo Tribunal Federal, esposas ou cônjuges de ministros advogando no próprio tribunal. Então, são relações que aqui no Brasil precisam ser aclaradas. Nós já falamos aqui, usando como exemplo, a Suprema Corte dos Estados Unidos, que tem também seus problemas éticos sobre grupos financeiros que pagam universidade para parentes de justice da Suprema Corte, pagam passagens para justice, mas nunca, jamais é um comportamento ostensivo como é aqui no Brasil, como se fosse algo aceitável, porque não é. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que ter uma aparência de imparcialidade e de equidistância nas partes. E quem são essas partes, né? O professor lembrava bem, quem tem acesso ao Supremo Tribunal Federal, se nós olharmos os números do CNJ sobre os processos em tramitação no Supremo Tribunal Federal, são disputas estruturais, multimilionárias, a Fazenda, a União, os entes públicos estão envolvidos em praticamente todas elas, e o cidadão comum, ele surge em um ou outro processo que pode ter um desdobramento interessante, que o Supremo até usa como vitrine de sua atuação, mas de fato é um rol muito pequeno de advogados que concentram o acesso aos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque aqui no Brasil, no nosso contencioso constitucional, nós admitimos esse tipo de acesso unilateral da parte ao ministro do Supremo Tribunal Federal em uma dinâmica que não acontece de forma similar em nenhuma outra corte constitucional do mundo. Tá certo. Doutora Damares Medina, muito obrigada. Ficou muito claro aqui que a batata está assando, né? As batatas. Vamos ver quem vai ficar com elas, né? Vamos Espero que não sejamos... Pode ser que sejamos nós, mas que nós possamos dar esse segundo passo aí que o professor tão bem lembrou e brilhantemente registrado por Machado de Assis. Exatamente. Muito bom. Muito obrigada. Vamos acompanhar essa novela que tem muitos capítulos. Obrigado, professor. Obrigada. Ela é brilhante, né? É de uma clareza, né? Né? Muito bom. Super didática, né? Porque o juridiquês é difícil da gente entender também, né? Conseguir traduzir, de fato, é uma arte. Vamos falar sobre a notícia do dia? A melhor notícia que a gente poderia ouvir hoje, que é o seguinte: o Agente Secreto vai concorrer em 4 categorias do Oscar, minha gente. Eu tô falando de melhor ator para o Wagner Moura, Fantástico. melhor filme internacional e também melhor direção de elenco. E para conversar com a gente hoje, eu vou chamar um baiano arretado, que é o André Uzeda. E por que eu tô falando que é um baiano arretado, Uzeda? Boa noite para você. Porque, vemos aqui Bahia e Pernambuco sendo muito bem representados, hein? Seja bem-vindo. Boa noite, Robes. Boa noite, Chico. Boa noite, professor Castro Rocha. Boa noite. Realmente, uma notícia muito boa, né? Assim, uma força da região Nordeste, né? Que tem o diretor, o Kleber Mendonça Filho, indicado ao 2 prêmios, né, de melhor filme
e melhor filme internacional, além também de elenco, né? Afinal, ele faz a organização do elenco, e o baiano Wagner Moura de melhor ator. Então, mostrando a força da união Bahia-Pernambuco, que a gente até falou na última participação, que é chamado de PEBA, mas que de PEBA não tem nada. E os dois representando muito bem a cultura nordestina e trazendo uma problemática nacional, né? Os efeitos da ditadura militar no Brasil, como ela se organiza em diversos setores da sociedade, aí no caso, na cidade de Recife, em Pernambuco. E é um filme muito singular, porque assim, não poderia ser de outra forma senão Recife, porque é a máxima de Tolstói, né? De você pintar sua aldeia, ser universal pintando sua aldeia, né? E o filme fala de Recife, mas para falar de Brasil e do mundo, de repressão, autoritarismo, de como a ditadura está ali em todos os setores. Talvez ela seja um verdadeiro agente secreto, né? Porque está espionando todos os outros e está presente desde uma foto de Geisel na parede até os agentes indo lá e investigando as pessoas, fazendo escuta, sumindo com as pessoas, com os corpos. Então, assim, é um panorama gigantesco da ditadura militar, mas ambientado numa cidade muito singular e universal, que é Recife. Muito bom. Bom, falando de Recife, eu passo a bola aqui, ó. Opa, não, Todinha e o pra fato Chico de ser ambientado no Recife, de ter ali uma prosódia mais pernambucana, de ter a ambientação, uma história que envolve um certo folclore urbano recifense com a perna cabeluda, foi inicialmente lido muito como um filme regional, professor. Vê o erro monumental, né, de parte da crítica, de uma visão de ver, porque era um filme feito em Pernambuco, com um diretor pernambucano, com um ator baiano. Esse é um filme do Nordeste brasileiro. Isso. Assim como fazem com a literatura do ciclo de 30, Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, literatura regional. Então, tudo bota na prateleira do regional porque é feito no Nordeste. Se é feito em São Paulo ou no Rio de Janeiro, é nacional, claro. É mundial. Então, essa ideia da premiação internacional, eu curto muito ela nesse sentido, de que é uma resposta do dito regional no Brasil numa premiação do mundo inteiro. Algo mais cosmopolita não tem. Claro. Então, essa resposta ela me encanta muito. É uma bela resposta, né, professor? A tentativa de empacotar qualquer coisa que é feita fora dos eixos como algo filme regional, filme de Pernambuco, Pô, parece que é um filme do mundo, E que foi muito bem compreendido, né? Porque se ele fosse tão regional assim, ninguém teria entendido nada, né? Principalmente lá fora, certo? Posso fazer uma observação para o André, para ter a opinião dele? Claro. André, sabe uma coisa que me surpreendeu muito no filme, que eu só me dei conta quando vi a segunda vez? É que a ação se passa em 1977. Nesse momento, não havia mais luta armada no Brasil. O último foco de resistência armada é a guerrilha do Araguaia, de 1974. E se eu não me equivoco, todos os filmes que eu conheço da ditadura militar no Brasil sempre valorizam o período da luta armada. Olha, o Pra Frente Brasil, pioneiro, fantástico, do Roberto Farias. Sim. O Ainda Estou Aqui, 71, luta armada. Então, geralmente é a luta armada. Me parece que é um achado genial do Kleber Mendonça Filho. Se já não há luta armada, não há mais nenhuma justificativa para tortura, para execução do adversário, para ocultação de cadáver. Eu acho que isso dá a ditadura pela primeira vez no cinema brasileiro trabalhada do seu ponto de vista empresarial, a ditadura como um business. Eu acho que isso, André, cria um elo inesperado com o mundo contemporâneo. O que é o mundo das grandes plataformas, se não uma ditadura enquanto business? Perfeito, professor. Eu acho que é uma opção muito certeira do Kleber Mendonça Filho, porque ele pega esse período da distensão, né? O governo Geisel, que aí vem culminar, inclusive, com a anistia de 79, que muita gente, inclusive, acaba lendo Geisel como um período mais brando da ditadura, embora ainda tenha tido torturas e desaparecimento de opositores. Então, acho que é uma leitura muito interessante e tem um outro ponto também que é muito assertivo do Kleber, porque ele vai falar da corrupção dentro da ditadura militar. O grande vilão do filme, né, que é o empresário que quer se locupletar dentro do poder e sabota a universidade pública, é um caso clássico de corrupção. E há um discurso brasileiro muito canalha até, de dizer que a ditadura militar não havia corrupção. Não havia porque não havia imprensa investigando, não havia parlamentar denunciando.
Então há um discurso hoje na atualidade que a ditadura era um período de limpeza moral, de que o poder público agia, os empresários estavam todos bem intencionados e os governantes eles estavam sendo imbuídos do melhor poder público, mas na verdade não tinha fiscalização, não tinha transparência, não tinha imprensa. Então eu acho que ele vai nessa linha também de denunciar uma corrupção da ditadura. E há várias delas, né? A Transamazônica é um caso absurdo de desvio de dinheiro público. Então eu acho que ele é muito assertivo em falar de como a corrupção está ali. A própria ditadura em si é uma corrupção muito grande, né? Porque ela é uma corrupção de valores, né? De supressão de liberdades. Então acho que o Kleber ele vai muito num ponto nevrálgico ali da história brasileira. E um período, como você falou muito bem, que não é tão pintado assim, né? A gente acaba fazendo essa oposição ali entre luta armada e repressão, mas aí já é uma ditadura estabelecida, já normalizada dentro de um espaço urbano, na Recife, que entre o carnaval, os jornais populares, os times de futebol e as lendas urbanas, a ditadura está ali em todos esses pontos, né? Ela está espraiada em todas essas coisas. Então já é uma ditadura normalizada, mas ao mesmo tempo, ainda que enfraquecida, mas muito bem enraizada e em todos os setores da sociedade. Então acho que o Kleber ele soube ler muito bem os períodos da ditadura e soube escolher também de uma forma assertiva o que ele queria retratar. Muito bom. Agora eu quero abrir a casa de apostas aqui no bom sentido, não vale nada, mas eu quero não tem saber dinheiro envolvido. Tem dinheiro envolvido, não tem jogo, a gente está falando de filme, tá? A gente está concorrendo em 4 categorias, sendo que uma delas é uma novidade do Oscar, né? Que é a direção de elenco. Então temos direção de elenco, melhor filme internacional, melhor ator para o Wagner Moura e o grande prêmio, que é o de melhor filme. Vou começar com você, Uzeda. Quais são as suas apostas? Você acha que a gente traz 4 estatuetas, 2, uma e qual seria? Qual categoria? Não quero jogar água do chope de nada, assim, né, de ninguém, mas eu acho que vai ser muito difícil. As 4 categorias são muito difíceis. Assim, a de melhor filme internacional, que aparentemente é mais fácil, né, porque uma vez que o filme está indicado em melhor filme geral, há uma chance de ganhar internacional. Mas é uma categoria muito disputada. Eu vi recentemente o filme do Jafar Panahi, que é um iraniano. É um filme muito precário, assim, ele não teve condições de filmar, não tem o mesmo cuidado, o mesmo esmero que o Agente Secreto teve, por exemplo, né, de cenário, ambientação. É um filme muito mais precarizado, mas é uma história absolutamente poderosa, né, de denúncia também de um regime autoritário. Então, assim, eu acho que é uma categoria muito difícil de ganhar, mas se fosse votar, eu acho que melhor filme internacional poderia ser contemplado, como foi Ainda Estou Aqui ano passado. E acho que de melhor ator, talvez a que eu torça mais, porque o Wagner é baiano, como eu, então talvez seja a categoria que eu tenha mais afeição e torça mais, mas também é muito difícil. O DiCaprio é bem complicado. Mas se fosse apostar em 2 das 4, eu acho que talvez melhor filme internacional e melhor ator. Boa. Chico, fácil nunca é, né? Não é. Nunca é. Não é fácil o Wagner Moura enfrentar o Leonardo DiCaprio de uma batalha após a outra. É jogo pesado. Esse filme iraniano, ele tem assim, com essa temática iraniana, ele tem um poder político atualizado hoje pesadíssimo. Então o jogo é muito duro. É até mais fácil esse prêmio de elenco. Ele seria até um prêmio mais fácil dentro da disputa. E o elenco é maravilhoso. Nossa, o elenco essa inteiro. Mas na aposta eu vou repetição do Globo de Ouro. Melhor filme internacional, E o senhor, professor? Vamos lá. Para ficar rico de vez. Vai. melhor filme internacional e melhor elenco. Eu acho que o melhor ator, que eu acho o Wagner Moura um ator espetacular. Mas aí fica rico, porque pega todo mundo, né? Se eu acertar o Zeda, eu fico rico. Melhor elenco, melhor filme internacional. Eu vou dobrar a aposta, porque eu também acho que é melhor direção de elenco. Direção de elenco e filme internacional. Eu tô contigo. Então vamos ficar ricos juntos. Vamos. Divide?
Agora, um cenário que eu acho que seria complicado é se Wagner Moura ganhar e o filme não ganhar, porque aí a Bahia vai tirar muita onda com o Pernambuco. Não Só ganhar o Wagner Moura. Vão aproveitar. Mas é merecido Essa também. rivalidade não vai acabar nunca. É o Nordeste. Se ficar assim, eu já tenho a desculpa. É o Nordeste, foi o Nordeste que ganhou. É verdade. Eu amplio a área. Agora, esse final de semana vai ser gostoso pra gente correr em algumas plataformas de streaming para assistir os filmes indicados. A gente ir ao cinema para rever o Agente Secreto, né? Um filme longo, acho que vale, né? Uma segunda visita aos cinemas, enfim. E comemorar, né? Porque a indicação também já é muito valiosa e é muito importante. Pensando que, enfim... É muito importante para o cinema brasileiro no geral, porque... Pô, isso é o incentivo que vai ser para a garotada, como o Kleber falou lá no Globo de Ouro. Quero que isso sirva para o jovem diretor de cinema, o cara que está começando a fazer seu curta, sinta-se incentivado, né? Poxa, claro. O cinema o que o cinema mexeu com o Recife dos anos 90, desde o Baile Perfumado, que é o primeiro filme, o Pernambuco tem uma grande safra de cinema nos anos 20 e volta nos anos 90. E depois do Baile Perfumado se faz todos esses filmes premiados assim, em Cannes, Berlim e etc., principalmente por conta de política pública, que a gente esquece. A primeira lei de incentivo ao cinema, ao audiovisual, focada só nisso, com a obrigação de ter dinheiro via lei, não dependendo da cara, se o governo gosta ou não do cineasta, foi em Pernambuco a partir dos anos 90. Então, você vê assim, o Kleber agora pode ganhar um Oscar. Ele pode ganhar um Oscar, uma história que começa no incentivo público ao cinema de Pernambuco. Muito bom. Muito bom. Então são coisas que, às vezes, na festa a gente esquece, né? Claro. Só estendendo seu comentário, o Wagner Moura também, ele é filho de uma lei de incentivo do regime carlista, de Carlos Magalhães, ao teatro baiano. Ele, o Lázaro Ramos, Vladimir Britia. Então você vê que realmente faz a diferença, né? Quando o poder público incentiva. E olha que a gente está falando do regime carlista, que não era nem, nem fazer muitos elogios, mas de fato transformou o teatro baiano e veio uma leva de atores ali a partir do filme A Máquina, a peça A Máquina, de João Falcão, e são atores que estão até aí hoje, né? Estão internacionalmente, nacionalmente, desempenhando grandes papéis. Então, realmente, o incentivo à cultura, ela faz uma diferença absurda. Muita verdade. Coisa. E era tudo que Bolsonaro não fazia. Queria. Não, ele lutou desesperadamente. O filme da Petra lá, houve intervenção do governo para tirar de lista de Oscar. Exatamente. Gente. Talvez ele sonhe que o filme sobre ele um dia possa concorrer ao Oscar. Sei lá, né? Tem um filme sobre ele, né? Tem um filme sobre ele sendo rodado, né? Vai saber. O Zeda, vamos torcer. Vamos torcer porque acho que vale a gente mandar as melhores energias aí. Por favor. Pelo menos uma estatuetazinha para casa, de novo. Não, duas. De 4, 2, acho que... Tá bom, né? Tá bom. Se vierem as 4 também a gente vai adorar. Se vierem as 4, ainda tem uma quinta, pode vir uma quinta, que é a do Adolfo Veloso, que também concorre com um Sonho de Trem, de fotografia. De repente vem 5, né? Nossa, vamos ver. Aí é demais. Aí é festa. Aí vou pra galera. Zeda, obrigada. Vamos torcer. Boa noite pra você. Valeu, querido. Valeu, gente. Obrigado. Beijo e abraço. Valeu. Só alegria, né? Hoje os posts, né, do Kleber vendo, né, que o filme tinha sido indicado. Sim, não, festa total, a gente merece. Bombou, vários memes, aí vem os memes e vem tudo junto nesse pacote que a gente adora, né? Afinal de contas, viva o cinema nacional, né? A gente precisa valorizar cada vez mais e ir pro cinema, viu? Apesar de que tá caro pra caramba, vamos falar a verdade aqui, mas... Tá caro. Não é um programa barato, mas se você puder, acho que vale comprar sua pipoquinha e curtir. Tem o Cine CL também, mas esse fim de semana vamos maratonar, porque tem no streaming, pra você que tá, né, com o bolso mais apertadinho, dá pra assistir no streaming, tá bom? É isso aí. Vamos curtir o Oscar. Obrigada, viu, Chico, professor? Obrigado, querida. Obrigado. Primeira vez que eu participo com vocês o programa inteiro. Foi uma alegria. Muito bom, professor. Obrigado, Roberto. Obrigada. Um beijo aqui do nosso chat. Obrigado. Muita batata para a nação brasileira. Batata para a nação brasileira. Valeu, comunidade. Não esqueçam, às 8 horas da noite tem super lançamentos da nossa pesquisa aqui no ICL. Beijo. Até amanhã. Amanhã sextou.
Nos últimos meses, o mercado financeiro do Brasil viu de tudo. Dólar oscilando, bolsa surpreendendo, fundos multimercados se recuperando depois de anos. Enquanto isso acontecia, muita gente que segue o mercado tradicional simplesmente não entendeu nada. Porque a verdade é uma só. O que o consenso do mercado fala não é necessariamente o que acontece no mundo real. E é justamente por isso que no dia 29 de janeiro, às 8 horas, eu, Débora Maganha, vou estar lado a lado ao Eduardo Moreira no Mapa da Mina de 2026. Uma aula gratuita para te mostrar os caminhos para os investimentos e finanças em 2026, mostrando as tendências para dólar, bolsa, juros, fundos e oportunidades, sem o filtro da Faria Lima, sem interesse escondido e sem armadilha.